Oi, tudo bem? Como é que você está se sentindo hoje? Você já teve uma sensação de que você está tentando crescer na vida, tentando evoluir, tentando trazer novos hábitos para a tua rotina, fazendo novos projetos, novas metas, mas alguma coisa ainda está prendendo você no passado? Você tem essa sensação? Você está às vezes lá no seu dia a dia, tranquilo, fazendo suas coisas, lavando uma louça, estudando, trabalhando, e aí você se depara com um pensamento, uma lembrança ruim do passado, uma coisa que fica indo e voltando, você parece que não se vê livre daquele pensamento e dessa lembrança realmente de uma situação às vezes que pode ter sido ruim, que aconteceu com você no seu passado, e você fica ali lembrando disso de uma forma assim insistente, né? Hoje a gente vai entender por que isso acontece e como que a gente faz para poder sair desse ciclo de pensamentos que são ruminantes, né? A gente fica nesse processo de ruminação de pensamentos e a gente acaba realmente não conseguindo progredir, porque mesmo que a gente faça planos, projetos e a gente tenha realmente objetivos para o futuro, algo ainda nos prende no momento passado. Então a ideia é a gente entender por que isso acontece, trazer luz, trazer discernimento e compreensão para esse contexto, de modo que a gente consiga avançar na nossa vida e concretizar os nossos objetivos. Bom, primeiro de tudo é que esse processo de ruminação, ele acontece porque a nossa mente, enquanto ela não consegue processar determinada situação, ela fica trazendo isso de volta à superfície, para que a gente possa resolver aquilo ali. Então pensa no seguinte, no conceito de iceberg, né? No fundo do iceberg você tem o seu inconsciente, o seu subconsciente, e várias coisas que nos acontecem ao longo da nossa vida são depositadas dentro do subconsciente e elas ficam ali guardadas, né, dentro do subconsciente, e vez ou outra uma lembrança, uma situação, uma memória volta para a superfície, volta para o topo do iceberg. E isso acontece justamente para a gente poder visualizar isso, porque quando está no fundo do subconsciente, a gente não consegue ver, a gente não consegue saber que aquilo existe e que aquilo pode ser uma trava que está no nosso caminho, né? Então quando a nossa própria mente, né, ela faz esse exercício de tirar do subconsciente, daquele espaço ali onde ninguém está vendo, e trazer isso para a superfície, ela está justamente dizendo para você o seguinte: olha isso aqui, observa isso, foca nisso, resolve isso, porque isso é o que está travando você de progredir e de ter a vida que você deseja ter, com mais tranquilidade, com mais felicidade e livre, né, dessas amarras, dessas coisas que nos prendem aí a tantas memórias ruins que nós temos do passado. Tanto de nós mesmos, de coisas que nós fizemos, atitudes que nós tivemos, né, comportamentos, hábitos que a gente já teve, quanto também em relação aos outros, né? Então, muitas vezes a gente tem umas lembranças muito ruins de pessoas, do que as pessoas fizeram pra gente, do que determinadas coisas, né, coisas que aconteceram ali dentro de um trabalho, dentro de uma profissão, dentro de um contexto de relacionamento amoroso ou dentro de um contexto de amizade também. Então a gente fica muito preso nessas coisas e a ideia é a gente entender, né, por que isso acontece. Toda vez que um pensamento ele volta para você, ele volta para a superfície, ele está te pedindo atenção, ele está te pedindo que você pare um momento no seu dia, na correria que é grande, eu sei disso, mas ele está te pedindo que você pare um momentinho ali e reflita sobre isso, volte nessa situação e de preferência, coloque um olhar diferente sobre aquilo que te aconteceu, tá certo? E aí é o momento que a gente começa a falar sobre a importância da gente, o que muitas pessoas chamam de ressignificar, né? Que é trazer um novo olhar para uma coisa que tá com um olhar um pouco ultrapassado. Então, às vezes, acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente tem uma ideia fixa daquilo ali. Então, aquela situação aconteceu, exemplo, fulano fez isso de propósito comigo, ele quis me machucar, ele quis me ferir. Ou a gente carrega uma culpa, né? Ah, eu fui uma idiota porque eu agi desse jeito, eu fui uma imatura, eu fui uma pessoa muito sem consciência na hora de agir dessa forma. Então a gente fica preso nesse pensamento fixo, nessa ideia fixa a respeito daquilo que nos aconteceu. E a saída, né, para a gente poder se libertar dessa prisão, é justamente a gente compreender aquela situação
com um olhar diferente. E como que pode ser esse olhar diferente? Primeiro de tudo, quando a situação é com a gente mesmo. A gente pode parar para pensar que muito dos erros que a gente cometeu, das atitudes que nós tivemos, dos hábitos ruins que a gente teve isso primeiro porque a gente foi ensinado que isso era o correto em algum momento, né? Então, por exemplo, eu já tive muitos hábitos horríveis, mas que eu achava que era normal. Dentro do contexto que eu vivia, a grande maioria das pessoas faziam a mesma coisa, a grande maioria das pessoas viam isso como normal, então por consequência do meio que eu vivia, do que eu aprendi como certo e errado, e de toda a influência que eu tive na minha infância, na minha adolescência e tudo, eu acreditei que aqueles hábitos eram normais para aquele contexto de vida. Só que conforme eu fui crescendo, eu fui passando por algumas situações na minha vida, eu passei por luto, eu passei por muitas dificuldades a nível emocional, interno, e eu comecei a me confrontar sobre os meus próprios hábitos, os meus próprios pensamentos. Por que eu estava agindo daquela forma? Será que isso realmente era o correto para mim? E ao me questionar sobre isso, eu comecei a encontrar novas respostas, novas formas de ver a vida, novos hábitos, novos comportamentos. E com base nisso, eu comecei a fazer uma mudança dentro de mim. E ao mudar, ao transformar esse hábito que por vontade própria eu quis transformar, eu comecei a visualizar os hábitos antigos que eu tinha no passado como hábitos ruins. E eu me pegava pensando várias vezes, inclusive, coisas do tipo assim, caraca, por que eu fiz isso, né? Por que eu me comportei desse jeito? Meu Deus, eu tava muito doida, muito inconsequente, né? E o fato é que a gente precisa ter esse olhar pra gente mesmo, esse olhar de compaixão e não de julgamento. Não é eu virar para mim mesma e falar assim, nossa, você foi uma pessoa idiota, você foi isso, e eu ficar nessa posição de ficar sempre me julgando e sempre me criticando. Na realidade, eu preciso trazer para mim mesma um olhar de compaixão, de compreender que eu era uma adolescente que estava vivendo um momento de vida complicado, que o meu nível de consciência a respeito da vida, do mundo, das pessoas, do contexto espiritual que nós vivemos, era baixo. Então eu vivia muito pelas aparências, eu vivia muito pelo que eu achava que era certo mesmo e o que a maioria das pessoas faziam, mas que hoje, com o meu nível de consciência hoje, eu consigo já não ter que fazer mais isso e que eu não posso julgar aquele momento que eu vivi com a minha cabeça de hoje, entende? Então muitos erros que a gente cometeu no nosso passado, e são erros que ficam, né, voltando pra gente o tempo todo, pra gente lembrar daquilo ali, talvez tá pedindo justamente isso pra você, né? Olha pra isso aqui com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de discernimento, de compreensão com você mesmo, para você compreender que naquele momento da sua vida você não tinha talvez o conhecimento necessário para não agir daquela forma. Talvez você agiu daquela forma porque você entendeu que aquilo era normal, mas hoje você já vê isso de uma forma diferente. Então se compreenda, olhe para você mesmo com compaixão e não com o olhar do julgamento, do peso, da dor, da discriminação por você mesmo, né? E no momento que você começa a fazer isso por você, você consegue muito mais facilmente fazer isso pelo outro. Quando você começa a se perdoar, você consegue compreender muito mais facilmente o outro. Então, exemplo, quando você já está, né, nessa dinâmica de fazer esse exercício, de olhar para você mesma com compaixão, entendendo o seu contexto de vida, entendendo as suas condições, entendendo que você agiu como você agiu, e você fez o melhor que você pôde fazer com a consciência que você tinha naquele momento, você consegue estender isso para o outro. Então, quando você aplica isso no outro, fica muito mais fácil da gente exercitar uma virtude maravilhosa que é o perdão, né? Que é a gente ter a capacidade de olhar para o outro e apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar de tudo de ruim que aquela pessoa pode ter causado a você, a mim, a nós, a gente consegue olhar para essa pessoa com um olhar de compaixão e de compreensão. E no momento que a gente faz isso, a gente realmente consegue desobstruir isso, desbloquear essa trava que nos
ainda nos faz permanecer no passado e não deixa a gente avançar e seguir a nossa vida. Uma forma muito interessante que eu tenho para fazer isso aqui, eu aprendi isso em processo terapêutico. Eu fiz terapia por muito tempo, coisa de mais de 3 anos fazendo terapia, então eu aprendi muita coisa e isso me ajudou muito. Tudo que eu aprendi no processo terapêutico teve assim, uma grande importância na minha vida, porque me tirou de situações e de prisões e de momentos de vida onde eu estava totalmente presa, totalmente infeliz e totalmente sem saber o que fazer. Então a terapia ela foi muito importante para mim nesse sentido e com base no que eu aprendi é o que eu passo aqui para vocês. Tudo que eu aprendi, tanto em terapia quanto por conta própria, em livros, em cursos, porque eu sempre fui muito assim a favor desse caminho, né, da gente trilhar esse caminho para que a gente possa ter uma vida com mais qualidade. Então, em processo terapêutico, eu aprendi uma técnica que é muito interessante, que é o fato da gente fazer cartas, tanto para nós mesmos, quanto para as pessoas ou para situações que nos aconteceram no passado. Então, perceba, quando eu tenho um pensamento que está ali me atormentando, me tirando do sério, eu posso tirar um momento e pegar um caderno, igual aqui, ó, eu tô até com um caderninho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu pego um caderninho desse aqui mesmo, normal, sabe? Um caderno, uma folha, um lápis, né, uma caneta, enfim, e começo a escrever tudo o que tá realmente me incomodando acerca dessa situação. Então, todo pensamento que ficar voltando aí pra você, sempre, mesmo pensamento, a mesma lembrança, pega, separa um momento, senta, igual eu fiz hoje de manhã, eu estava fazendo cartas, inclusive. Senta, pega um caderninho e começa, olha, coloca tudo pra fora. Tudo, tudo, xinga, você pode falar mal da pessoa, você pode fazer tudo aqui. Aqui é o teu refúgio, é o teu espaço onde você pode desaguar. E aí você pega e descreve tudo o que aconteceu com você, tudo que você sente. Pode dizer, olha, fulano de tal, eu me senti assim, assim, assado, eu me senti desrespeitada, você foi isso e aquilo comigo. Jogue tudo na carta, tira isso de dentro de você e joga para fora. Isso é muito importante porque vai contribuir com o processo de limpeza emocional dentro de você. E só isso já é realmente um grande passo, porque muitas vezes a gente fica preso nesses sentimentos e pensamentos e lembranças porque tem alguma coisa mal processada. Então, no momento que a gente deságua isso nessa carta, a gente já deu um passo muito grande, porque a gente já tirou de dentro da gente aquele lixo emocional que fica nos corroendo e nos consumindo todos os dias. Então, esse é um passo assim fantástico e se você já fizer só isso aí, já vai te ajudar bastante, porque me ajudou e eu te digo isso assim de uma forma muito tranquila, muito clara, muito serena. Não precisa, quer dizer, eu não preciso de nenhuma comprovação científica para isso, porque eu fiz isso, eu faço isso. Hoje de manhã eu estive fazendo isso e é uma coisa que me tira mesmo assim de buracos inimagináveis. Então, depois que você colocar tudo isso para fora, comece a refletir um pouco sobre essa situação. Começa a pensar que essa pessoa que te fez mal, ou você mesmo, né, que teve uma atitude ruim, você agiu fazendo o melhor que você podia fazer com o nível de consciência que você tinha. E essa pessoa que te magoou, que te feriu, também fez o melhor que ela pôde fazer com as condições que ela tinha. Mas Isabela, você não sabe o que eu passei, foi uma coisa muito ruim, foi uma coisa muito difícil. Não é possível que essa pessoa não saiba que aquilo foi uma situação ruim. Gente, é possível sim. Nós vivemos numa humanidade que é muito diferente a nível de entendimento sobre o mundo, a vida, os valores. Nossos valores são muito distintos. Então, muitas vezes, aquilo que para mim é uma coisa terrível, horrível, inaceitável, para uma pessoa ou outra é normal. A pessoa faz isso com todo mundo, a pessoa cresceu vendo o pai, a mãe, a família, o tio, a avó, todo mundo fazer aquilo com as outras pessoas. Então, para ela, aquilo é normal. Então, a gente precisa compreender que o nosso nível de consciência, ele é totalmente diferente do nível de consciência das outras pessoas. E a gente precisa respeitar a forma como cada um foi criado, o contexto que cada um viveu, os traumas, inclusive, que essas pessoas podem ter passado. Porque tudo que a gente faz na nossa vida, eu sempre falo isso aqui no canal, é repetir
padrões de comportamento que nós observamos nas pessoas e a gente acha que é o correto. Então, muitas vezes a pessoa que te feriu, ou você mesmo quando cometeu um erro com você fez isso, ou essa pessoa fez isso, por uma pura falta de consciência e de senso de normalidade, de acreditar que aquilo ali é o normal a se fazer, é o correto a se fazer. Todos nós, dentro do nosso caráter de ser humano, nós estamos sim tentando fazer e ser melhores. Mas o que é melhor para mim não é o que é melhor para você. Os nossos conceitos daquilo que é melhor é diferente. Esse lance, inclusive, de o que é bom ou ruim, o que é bem ou mal, é muito distinto para as pessoas. Porque cada um tem um ponto de vista diferente e a gente precisa compreender isso. Então, quando a gente traz esse olhar de que aquela pessoa que te feriu, ela fez o melhor que ela podia fazer, dentro da condição que ela tinha, do nível de consciência que ela tinha, a gente consegue talvez compreender aquela pessoa um pouco mais. Então, nesse momento, você já vai ter tirado de você um peso emocional e você já vai estar trazendo um novo olhar para aquela situação. Um olhar de muito mais amorosidade, de muito mais compreensão. E eu sei que isso é difícil, gente. Eu sei que é muito complicado você olhar para uma pessoa que te apertou na unha e você olhar para aquela pessoa e dizer: eu te compreendo, eu te perdoo, eu te liberto disso que nos aprisiona, nessa corrente invisível que nos aprisiona. Porque eu te compreendo, porque eu mereço me libertar desse peso e você também merece se libertar. Então, quando a gente traz esse nível de olhar e compreensão sobre as coisas, a gente consegue, não sei se em totalidade para todos os casos, porque, bom, eu não sou especialista nisso, eu estou meramente compartilhando com você aquilo que para mim faz sentido, né? Então, assim, não vou dizer que isso aqui é 100% garantido e você pode fazer sem dúvidas, isso vai funcionar para você, mas isso é uma coisa que funcionou para mim. E eu me senti à vontade de vir aqui te dizer, te trazer essa luz que pode sim ser uma luz que vai tirar você de um pensamento que vive preso ao passado, preso nas amarguras da vida e levar você para um nível de vida que você quer ter e você merece ter. Porque nós merecemos ser felizes, a gente merece ter uma vida de qualidade, a gente merece acordar todos os dias e agradecer e se sentir leve desse lixo emocional que a gente carrega, desse peso, esses traumas que a gente traz a nossa vida toda. Então essa questão do perdão, ela está muito relacionada com esse olhar que a gente tem que exercitar. E eu quero até chamar a atenção para esse ponto que eu vou te dizer agora. É um exercício. É um exercício. Isso significa que todos os dias você precisa trabalhar em cima dessa mentalidade de pensar a respeito do outro, não somente com aquilo que o outro te fez, mas com aquilo que o outro pode ter passado, com o contexto de vida, às vezes, né, muitas pessoas que são, por exemplo, agressivas, que são inconsequentes, que são pessoas ruins de verdade, passaram por contexto de vida muito difícil dentro de casa, são filhos que foram espancados pelos pais, são filhas que foram muitas vezes molestadas pela própria família. Então a gente precisa às vezes compreender um pouco mais que o outro também tem um peso, também tem uma mala cheia de dor, cheia de traumas. E que pelo seu bem e pelo bem do outro, você liberta isso, você arranca as correntes e diz: eu te perdoo porque eu mereço ser livre e você também merece ser livre. E cada dia mais que a gente vai exercitando, né, essa compreensão e esse olhar, a gente vai se tornando cada dia mais, digamos assim, vai se tornando mais fácil, né, para a gente poder ter isso como um padrão de comportamento. Não significa que a gente vai ser o bonzinho, né, e que todo mundo vai chegar pra gente, falar o que quiser, fazer o que quiser e a gente, não, tudo bem, eu te perdoo. Não é assim, tá, gente? Tem um ponto, assim, muito importante dentro disso, que é a questão da gente saber impor os nossos limites. A gente saber chegar para a pessoa e falar assim: olha, aqui você tá me atrapalhando, daqui para cá você não passa, sabe? Eu aprendi isso muito assim na prática, muito na dor mesmo, sabe? Eu tinha um comportamento muito ruim que era o seguinte: as pessoas faziam coisas comigo, falava coisa comigo, brigava comigo, fazia um monte de coisa e eu não tinha reação na hora. Eu não sabia reagir, eu não sabia o que falar. Então eu me calava, suprimia tudo que eu estava sentindo, deixava dentro de mim assim, quietinho,
respirava fundo, ficava chateada, era nítido que eu estava chateada, mas eu não conseguia me expressar e eu não conseguia impor os limites e virar para a pessoa e falar assim, olha, não é assim, me respeita, certo? Me respeita, fala direito comigo, eu não quero que você fale nesse tom comigo porque você está me desrespeitando. Sabe essas coisas que a gente vai aprendendo a fazer mesmo na prática? Então, assim, muita coisa eu vivi e essas coisas ficavam voltando para mim com frequência. Coisas de uma situação que aconteceu, que o fulano de tal virou para mim e falou tal coisa e eu fiquei calada e eu queria voltar. Então, veja, perceba, a minha mente toda hora trazia isso para mim. Por quê? Porque eu precisava resolver essa situação. Eu precisava voltar naquele momento e dizer o que eu tinha que dizer. E me posicionar como eu tinha que ter me posicionado. Então, o que eu fiz? Corri para carta. Cheguei e falei, fulano de tal, naquele dia, você disse isso para mim. Isso me magoou profundamente. Eu até hoje carrego em mim cicatrizes que me fazem lembrar disso. Mas hoje, aqui e agora, eu quero dar um basta nessa situação. A partir de agora, eu não quero mais carregar esse peso comigo. Eu me liberto disso aqui e agora. E aí, no final de tudo, eu faço um processo que é queimar essa carta, porque eu não vou ficar guardando, né, gente, essa memória aqui no meu caderno. Então, eu pego, arranco a folha e queimo, porque o fogo, ele tem, né, de forma simbólica, esse potencial de destruir, né? Então, o fogo, ele vem e destrói aquilo ali, e aquilo ali dentro de mim se finaliza. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também nesse processo é fazer uma visualização. Então, assim, no momento que eu tô lá escrevendo, eu pauso um minuto e me imagino de novo naquela cena, perdoando aquela pessoa, olhando, pegando na mão daquela pessoa e dizendo, eu te perdoo. Ou olhando para mim mesma, me acolhendo e chegando para mim falando assim, olha, está tudo bem, eu te perdoo, tá tudo bem, você fez o melhor que você podia fazer com o nível de consciência que você tinha. Então a gente parar e se visualizar também nessa atitude, mesmo que a gente não possa voltar no presente, né, na vida real, digamos assim, e fazer isso por aquela pessoa, mas se a gente simbolicamente no nosso pensamento faz aquilo, a gente também vai fazer com que essa emoção, né, a emoção do perdão, a emoção do amor, ela venha à tona, né, e limpe esse lixo emocional que ainda está se encontrando aí. A nossa mente, o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de discernir o que é real, vida real, e o que é imaginação, tá certo? Então, isso significa que se eu só imagino uma coisa, para minha cabeça aquilo ali aconteceu, porque eu senti, eu pensei, né, e dentro de mim eu agi naquela situação, eu não fiquei refém daquilo. Então, por isso que isso é uma prática que dá muito certo. Até tem muitos neurocientistas, pessoas aí que estudam, né? Eu não sou essa pessoa, tá, gente? Mas tem pessoas aí que estudam a questão da mente e tudo, como que funciona, psicólogos, terapeutas, enfim, psiquiatras até, que concordam com essa vertente, né? De que realmente isso funciona e que isso é libertador, tá certo? Então, gente, é isso, assim, de modo geral. Eu novamente quis trazer aqui para você uma coisa que eu faço, né, realmente no meu dia a dia, que dá certo para mim, que eu aprendi em processo terapêutico e que toda situação da minha vida, do passado ou do presente, até mesmo do futuro, que ainda vai acontecer, eu uso essa técnica das cartas, eu faço, eu escrevo aqui o que tá me incomodando, o que está me aprisionando, e eu faço essa prática de visualizar essa questão do perdão, essa questão da aceitação. E todos os dias eu penso, né, exemplo, teve uma situação muito ruim que uma pessoa fez isso e isso comigo. Eu penso naquela pessoa tentando compreender que aquela pessoa fez o melhor que ela pôde fazer dentro da condição mental e das condições totais que ela tinha naquele momento. Isso traz para mim uma leveza muito grande, porque eu começo a entender, bom, ele fez o melhor que ele pôde, ela fez o melhor que ela pôde, e eu também fiz o melhor que eu pude. Então, que tal a gente se perdoar, se libertar dessas correntes e seguir em frente, né? A gente não precisa voltar a conviver com essas pessoas, a gente não precisa estar junto dessas pessoas, mas a gente precisa se libertar disso para que isso não se torne um obstáculo dentro do nosso processo de evolução de espírito e de alma. Então, quando a gente faz isso, a gente realmente começa a se sentir assim muito melhor e muito mais disposto diante da vida. E melhor do que isso, né? Sem esses pesos e sem esse lixo que só ocupa espaço e não te leva a lugar nenhum. Então, eu desejo realmente que você faça uso dessa técnica e que isso seja de fato
uma coisa que vai ajudar você. E tudo que você precisar, que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Pode deixar aqui no comentário que eu vou ter a maior satisfação de ler, responder e te ajudar dentro do meu nível de consciência atualmente, tá certo? Até mais!